paz do Senhor a todos os brasileiros, salam aleikum a todos os estrangeiros. Sim, aqui é o irmão Cândido para o canal Cândido Silva. Estamos aqui para contar mais uma história das histórias reais dos pastores Garrafa. Exatamente, e essa história, ela vem envolvendo a minha pessoa, isso, irmão Cândido, sim. Então eu quero contar para vocês algo interessante antes. Jesus Cristo nos disse e disse aos fariseus que não daria nenhum sinal nos céus, tá? Então quando você veio olhando para o céu, é porque eu estou filmando o espaço, tá? Eu estou filmando uma estrela, eu estou filmando o sol, eu estou filmando a lua, estou filmando a chuva, estou filmando o vento sobre as árvores. Então eu não estou atrás de sinais nos céus, não estou atrás de sinais. Porque só quem pode dar sinais é Deus. E Ele autorizou a Jesus Cristo, seu Filho amado, que não ia mostrar nenhum sinal. Então quando você vê uma estrela cadente trocando de lugar, como diz as Escrituras, é apenas uma estrela trocando de lugar. Tá bom? Quando vocês me verem com um celularzinho aqui apontando para o sol, apontando para a lua, apontando para a chuva, apontando para o vento, é porque eu estou filmando o sol, estou filmando o vento, estou filmando a lua, estou filmando as estrelas, estou filmando o espaço, o céu. Então nada além disso. Porque aqui na Bíblia Sagrada Jesus diz assim, ó, aos fariseus: eita povo descrente, vão crer mais no meu Pai, em Deus. Assim disse Jesus, não com essas palavras, mas foi assim que Jesus disse. Então não darei nenhum sinal a não ser o de Jonas. Como eu gosto de repetir essa frase, Jesus disse que não daria nenhum sinal a não ser o de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Jonas mostrou a Deus que todos os irmãos de uma tal cidade, que Deus tinha mandado Jonas ir lá para avisar o rei que ia destruir aquela cidade, porque eles não estavam mais louvando, não estavam mais adorando a Deus, e sim a outras coisas. Deus mostrou que o próprio Deus poderia mudar a mentalidade daquele rei, daquele povo, e foi o que Jonas fez. Jonas mostrou a Deus, se ele mandasse, se ele dissesse outra palavra a não ser que aquela cidade ia ser destruída, aquele rei se arrependeria e seu povo também. E foi justamente o que Jonas mostrou a Deus e o que Deus mandou Jonas fazer. Então aquela cidade foi a cidade mais próspera, foi a cidade mais abençoada, porque ouviu a um servo de Deus e ouviu a Deus através de seu servo. Então aquela cidade foi salva, porque um rei sem ter conhecimento, lembra daquela frase, meu povo perece por falta de conhecimento? Então, aquele rei teve conhecimento do que estava acontecendo em seu reinado e passou um decreto novamente a adorar a Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai de Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus disse, não haverá sinal a não ser o de Jonas. Tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho um pouco tempo agora, porque eu acho que eu abusei um pouco, mas é isso. Então, gente, eu quero ressaltar porque o outro vídeo ele deu uma falhazinha no celular e tá? Então, voltando aqui às histórias reais de pastores de Garrafa, ele envolve a mim. Então, como envolve? Você viu no cafezinho? Então, o que aconteceu? Eu fui a uma igreja na qual eu aceitei a Jesus Cristo, e lá nesse dia do culto havia vários pastores e um estava passando o sermão, um estava lá na autoridade de pastor. Eita, vamos voltar, não vou voltar o vídeo não. Ele estava lá, então ele estava discursando, acho que essa palavra não é o certa, mas de repente ele mandou todo mundo fechar os olhos. E quando todo mundo fechar os olhos, eu também fechei e começamos a orar. E todo mundo louvava com os olhos fechados, todo mundo falava com Deus. E de repente, quando eu abri os olhos, eu vi aqui, ó, lá em cima, onde eles estavam no culto, no palco, uma grande bola de fogo. Isso, ela ficou lá por algum tempo,
e depois, da maneira que apareceu, ela desapareceu. Então, depois disso, aconteceu muitas coisas, tanto no lado espiritual como no lado humano, naquela igreja e na minha vida. Então eu passei a entender mais as escrituras e as entrelinhas. Então, no culto seguinte que eu fui, aconteceu que lá tem um grande telão, um outdoor de uma cachoeira. E de repente, quando eu olhei para aquele telão, para aquele outdoor, havia imagens de um homem, de uma mulher, de um terceiro com um capuz, como se fosse uma manjedoura com vários animais. Então essas imagens estão lá, eu consegui captar, eu consegui gravar em vídeo por esse celular e também pelo tablet que eu tinha. Essas imagens por inteiro, gente, incrível. Mas o certo é que elas não existiam antes da grande bola de fogo aparecer, naquele culto. E depois disso passou. E lá, nas imagens que eu gravei em vídeo, é como se as águas tivessem se abrido. Isso, elas se abriram assim e estavam lá. É tanto que eu fico impressionado quando eu vou, porque eu consigo olhar para elas. Eu consigo filmar elas, gravar elas. E eu não estou pensando naquelas imagens. O que seriam aquelas imagens na minha cabeça? Eu tento imaginar isso e não consigo. Então, vocês vão me chamar de doido por estar dizendo isso porque vi uma grande bola de fogo ou imagens. Olha, eu digo a vocês que eu já fui parar no hospício, não por isso, mas porque a coisa ficou tão do jeito que eu me achei um louco. Então fui encaminhado a um asilo, a um hospital para ser examinado. Então tinha lá 3 doutoras lindas, com certeza, fizeram exames, fizeram perguntas, perguntaram até se eu era Jesus Cristo. Olha só, eu disse, não senhor, Jesus é o Filho de Deus, eu sou apenas um servo. E saí de lá com a unção que eu sou. Só que depois desse culto, gente, voltando para cá para o culto, eu passei a perceber muitas coisas espirituais, a ver muitas coisas espirituais. Então quando eu disse a um pastor sobre aquela bola de fogo, sobre o que estava acontecendo comigo depois daquele dia, eles riram da minha cara. Isso, eles riram da minha cara. E eu só queria uma resposta. Dizer, pastor, por que está acontecendo isso? Você é doido. Você é doido, não tem nada disso aqui não. E eu consegui captar numa câmera desse celular e do tablet que eu tinha. Então nessa parte entre doido e são, eu não sou doido, a não ser o doido que Jesus diz aqui na Bíblia, que todos que falarem as boas novas de Deus seriam doidos. Então acho que eu sou doido, mas não em si, no corpo humano, mas na palavra. Então eu fui para outra igreja, eu saí daquela igreja e fui para outra igreja. Quando eu cheguei lá, eu vi 3 imagens articulando, ou seja, se mexendo. Só que elas grandes como esse quadrado que eu estou mostrando aqui a vocês. Grande, articulando. Eu fiquei com tanto medo, que eu saí de onde estava e fui atrás da mulher do pastor, a pastora, acredito que é isso. Mulher de pastor, pastora. Então eu fui atrás dela e disse a ela, olha, eu estava me tremendo. Eu fiquei com tanto medo que eu estava me tremendo. Então eu disse, olha, tem 3 pessoas grandes ali se mexendo. E ela olhou para a parede e disse, você está ficando doido. E eu, doido? Não, eu vou embora. E fui para casa. Cheguei em casa e orei. Mas estavam lá, gente. Depois disso eu vi assim, um anjo grande. Isso, um anjo grande. E várias pessoas atrás dele. Eu não entendi aquilo que eu vi, mas estavam lá. E é justamente isso, gente. Então, se esse é o lado espiritual que você tem que ver depois que crê em Deus fielmente, porque muitas pessoas falam em línguas. Então, o que é falar em línguas? Muitos dizem que não, mas eu entendi, eu busquei na Bíblia Sagrada e busquei também em vários outros setores, com pessoas, com estrangeiros. Então eu vi que simplesmente falar em língua é você entender a língua do próximo. Por exemplo, no dia de Pentecoste, houve aquela descida de língua de fogo e todo mundo que era
da Síria, que era de Belém, que era estrangeiro naquele dia, que estava ali entre 20 mil pessoas, e os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, todo mundo passou a se compreender. Sírio falava com os judeus como se estivesse falando assim, normalmente, eu e você, aqui agora. Então falar em línguas é compreender um ao outro espiritualmente. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu, o irmão Cândido, tinha muitas perguntas. Eu ia fazer muitas perguntas a esses pastores garrafa, mas eles não, sabe. Num dia eu fui uma vez voltando a essa igreja e lá tinha um pastor que parecia um palhaço. Eu chamei ele de palhaço, porque ele passou o culto todinho fazendo todo mundo rir, com histórias que não tinham nada a ver com a Bíblia Sagrada, histórias que não tinham nada a ver com as Escrituras. Então eu fiquei até um certo ponto, depois eu saí e publiquei até no Facebook sobre isso, sobre que um pastor se vestiu de pastor, mas era um palhaço, que estava lá fazendo piada dentro da igreja, desonrando a palavra de Deus. E muitas coisas mais que eu tinha para perguntar a esses pastores, como é isso, como é, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o pastor Garrafa e perguntei a ele 3 perguntas. A principal de todas foi: o que é estar ligado no céu e na terra espiritualmente? Será que é você ver essa bola de fogo? Será que é você ver essas pessoas nesse painel? Será que é você ver o sol, as estrelas de um jeito que você nunca viu? É você ver cardumes de peixes como Jesus via? É você compreender o seu irmão mais do que a você mesmo? Então foi essas perguntas que eu queria saber dessas pessoas e eles não souberam responder. Essas 3 perguntas que eu perguntei esse pastor Garrafa, ele não soube responder de maneira alguma. Então isso não é uma crítica, gente, isso é um alerta, sabe? Às vezes, por 2 vezes eu disse assim, esse pastor Garrafa, é onde você está pisando. Porque disseram que tem um anjo que está pisando na terra e com outra perna, um anjo que pisa na terra e que pisa no mar. Então, aonde você está pisando? Você está pisando na terra, que é firme, ou você está pisando na água, que você pode afundar, como Pedro, no dia que Jesus veio sobre as águas, ele pediu a Jesus que fosse até ele, né? E ele foi até um certo ponto, só que depois ele ficou com tanto medo, que ele começou a afundar. Então a fé dele foi pouca e o conhecimento dele sobre o que estava acontecendo também foi pouco. É tanto que Jesus, o homem de pouca fé. Mas é isso, irmão. Então eu consigo ver coisa do lado espiritual que eu fico assim, tentando perguntar ao pastor, por que isso acontece? Então eu estou buscando na palavra do Senhor cada resposta, cada versículo, cada palavra que Jesus fala, cada palavra que é escrita por Mateus ou Marcos, sabe? É isso. Então fica aqui o irmão Cândido, a paz do Senhor a todos os brasileiros, salam aleikum a todos os estrangeiros e até a próxima, que não tem a música do Luiz Gonzaga, tá bom?